números impressionantes de Verratti, as últimas do mercado, bastidores. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o sorteio da Copa do Brasil. Conhecemos nessa quarta-feira os duelos da terceira fase. São 16 confrontos. E dá para dizer que o time que teve menos sorte entre os clubes do pote 1 foi o Palmeiras, que costuma ter sorte, mas dessa vez vai pegar um representante da Série A do outro lado, o Ceará. É óbvio que o Ceará deu muito mais azar do que o Palmeiras, mas entre todas as opções disponíveis no pote 2 eu classifico o Ceará como mais complicado. Confronto de times da primeira divisão. Também vejo muito equilíbrio, talvez até mais, no duelo entre Red Bull Bragantino e Criciúma. Já o Corinthians pega o Novo Horizontino, duelo que foi visto no Campeonato Paulista. Já o Vasco pega o campeão paranaense Operário, o Fortaleza faz clássico nordestino contra o Retrô, enquanto o Fluminense pega a Aparecidense, o Botafogo encara o Capital e o Inter pega o Maracanã. Para mim, esses três, Fluminense, Botafogo e Internacional, os maiores sortudos desse sorteio. O que você pensa sobre esse duelo, todos esses duelos, esses 16 duelos de terceira fase? Gostaria que você usasse o espaço para comentário para apontar seus favoritos e também azarões, beleza? Hora de falar sobre o Vasco da Gama, mas especificamente de Pablo Verratti, que vai muito bem, obrigado. O ano de 2025 tem tudo para ser o mais positivo da carreira do centroavante de 36 anos de idade. A tendência é que ele bata o recorde de gols e também de assistências, ambos de 2024, quando vestindo a camisa do Vasco, ele alcançou 23 gols e 3 assistências em 54 jogos. Por que eu estou dizendo e estou apostando nesses números? Porque em apenas 16 partidas desse ano, o cara já soma 11 gols e mais 2 assistências. Com mais 2 assistências, ele já bate a marca de passes para gol. Em relação a gols, precisa de mais 12, restando boa parte da temporada para ser disputada. Atleta que teve recentemente seu contrato prorrogado, cujo salário, a partir desse novo acordo, passou a ser de R$740 mil por mês, o melhor custo-benefício entre praticamente todos os centroavantes que atuam no país. Valor relativamente baixo para tudo que ele entrega, vale a lembrança também de que ele havia sido comprado do Belgrano da Argentina por apenas US$ 1 milhão. Mas o Marcelo Santana esteve por aqui e foi questionado sobre diversos assuntos. E a gente vai trazer, então, essa entrevista do Marcelo Santana para contar detalhes de Carille, né, de renovações, de pressão no Vasco da Gama e outras coisas mais. Queria saber, a princípio, a expectativa da terceira fase da Copa do Brasil, decidir em casa em São Januário, e se dentro do planejamento do Vasco há uma possibilidade de um reforço de importância para a janela do meio do ano. Vamos lá, o sorteio, a gente não tem muito o que discutir. O Operário é uma boa equipe, faz uma boa temporada, atual campeão paranaense. Agora o nosso desejo é fazer uma grande campanha nas Copas, a gente sempre tem pontuado isso. Ano passado o grupo mostrou a competitividade nesse tipo de torneio, a gente chegou até as semifinais. E a expectativa esse ano é fazer mais uma boa campanha. A gente tem a possibilidade de decidir nossa casa e vamos buscar fazer valer esse mando de campo decisivo em São Januário. A tendência é que a gente busque sim qualificação na janela de meio do ano. Agora, no momento apropriado, a gente se aprofunda nesse tema, mas o Vasco vai sim ter olhos bem atentos para a janela do meio do ano. Não, o contexto do futebol brasileiro, a cultura é sempre de pressão. E nos clubes gigantes como o Vasco, essa pressão é sempre maior. A gente é avaliado jogo a jogo, torneio a torneio. O Fábio tem buscado implementar a sua linha de trabalho. Na partida de ontem, no meu modo de ver, o Vasco fez uma boa partida, fez uma partida segura. O placar de 1-0, a gente entende que não satisfaça ao torcedor cruzmaltino, mas a gente criou oportunidades. O Felipe teve uma cabeçada, o goleiro defende, a bola vai no travessão. O próprio Coutinho teve outra finalização no segundo tempo, o Payet teve oportunidade. Então foi uma partida que a gente criou e a gente sabe da necessidade de sempre corresponder a esse desejo do torcedor, que a gente possa fazer uma nova partida positiva contra o Sport e tendo a torcida do nosso lado, a trajetória sempre vai ser mais fácil. A torcida do Vasco é gigantesca, nos apoia constantemente. Claro que tem as suas cobranças porque quer o resultado, o Vasco quer voltar a ser campeão que não é desde 2016 e a gente tem que saber conviver com essa responsabilidade.
O nosso desejo, aí eu falo pela diretoria, é sempre jogar o máximo de jogos possíveis em São Januário. Existem algumas limitações legais, por exemplo, o BEP. Ele mantém a sua postura de não permitir, especialmente clássicos contra Flamengo e Fluminense, no estádio de São Januário. E nesses últimos meses, essas últimas semanas, a diretoria do Vasco teve a oportunidade de conversar tanto com o Fluminense quanto com o Flamengo. Eles reviram alguns pontos do acordo para a utilização do estádio do Maracanã. Tem situações comerciais que passam a ser mais vantajosas agora ao Vasco também, de poder mandar jogos dentro do Maracanã. O Vasco tem a possibilidade de realmente ser mandante quando desejar e não apenas quando for vontade de outros clubes. A gente tem nesse período de 25, 26 a possibilidade de ter 8 jogos dentro do Maracanã. Então eu acredito que é uma decisão importante também. Agora, se a gente tiver a possibilidade sempre de jogar em São Januário, isso será exercido o máximo de vezes possíveis. Agora, em determinados momentos, a gente tem que buscar um balanço também de um lado econômico para poder qualificar o elenco, para poder investir em infraestrutura. A gente tem que buscar esse equilíbrio, respeitando, repito, a tradição cruz-maltina. O nosso foco de contratação é para a janela do meio do ano e saídas ainda podem acontecer nessa janela de adequação, digamos, ao mercado interno. Olha, no Brasil todos somos avaliados jogo a jogo. Tem situações que você gosta de fazer um planejamento, às vezes, mais a médio e longo prazo, mas é a nossa cultura, a gente tem que saber conviver com isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outros clubes, também tem essa pressão, o Fábio teve essa oportunidade também, tem a mesma pressão, e o Vasco tem a sua maneira de ser. A torcida Cruz Maltina tem uma expectativa grande de voltar a ser campeã. Desde 2016 o Vasco não ganha um título, desde 2011 não ganha um título grande, um título nacional, então a gente tem que saber conviver nesse contexto, claro que tendo responsabilidade também com a capacidade de investimento, para que a gente seja assertivo nas tomadas de decisão, e a gente prefere sempre trabalhar com esse equilíbrio. O fundamental para a gente, claro, é estar ao máximo em sinergia com a torcida, porque quando a torcida do Vasco apoia e empurra, ela é determinante nos resultados. Isso é muito notório na história do Vasco, nas grandes conquistas do Vasco, na própria história de São Januário, a mobilização da torcida, o que faz, o que transforma. Então o que a gente busca é transmitir essa competitividade ao torcedor cruz-maltino, esse respeito à camisa, para que a gente tenha esse respaldo de ser merecedor da confiança do torcedor. É o Fábio que busca isso, é o Marcelo Santana que busca isso, é o nosso presidente, que é a nossa liderança máxima, que tem uma história belíssima no clube, e a gente sabe essa responsabilidade. O Vasco não foge à cultura dos clubes brasileiros. Tomara que o Alex Teixeira esteja tão feliz de novo quanto teve no último encontro, né? Foi 3-2, o Teixeira fez 2 gols ali no final, o segundo, se não me engano, já no finalzinho dos descontos até. O Operário tem feito um bom trabalho nos últimos anos. O doutor Álvaro, o doutor Júnior, junto com o executivo Batata, eles têm uma estabilidade de trabalho. É um clube que tem o apoio da sua cidade, de Ponta Grossa. E teve uma queda 2 anos atrás para uma Série C do Brasileiro, mas já voltaram de imediato, porque é um trabalho consolidado dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Em termos de logística, é uma logística positiva. Uma viagem do Rio para Curitiba é uma viagem próxima. Curitiba a Ponta Grossa deve dar 1h40, 1h50 mais ou menos ali de ônibus. O Bruno Pivetti é um treinador de 41 anos, um treinador que gosta do jogo posicional, gosta da posse de bola. A gente sabe a dificuldade que vai ter, como você citou, o atual campeão paranaense. A gente tem que ter respeito, mas a gente sabe também da responsabilidade que a gente tem de conseguir avançar de fase. O Operário naturalmente vai ter o mesmo desejo, mas o Vasco tem sim essa responsabilidade de buscar o avanço. A gente tem depositado uma expectativa bem positiva nas Copas esse ano e a gente espera ser merecedor desse avanço de fase na Copa do Brasil. Aí então o Marcelo Santana, um homem do Vasco da Gama, falando de vários assuntos. E agora é por sua conta. Deixe o seu nome, o nome da sua cidade. O seu comentário é super importante. Você gostou? Sentiu confiança? Sentiu firmeza? Qual a sua expectativa com relação ao futuro? Isso aí, amigos vascaínos, esse aí é o vídeo de hoje, trazendo as últimas informações do Vasco para você. Quero sua opinião aí sobre essa possibilidade de reforços, né? O Vasco estudou aí trazer o atacante Pedrinho do Shakhtar Donetsk, né? O jogador que já teve passagem por Atlético Mineiro, Corinthians, né? Revelado no Corinthians, e ele atualmente é do Shakhtar Donetsk.
O Vasco tentou aí a contratação por empréstimo do jogador, mas o Shakhtar disse que só topa se for negociação de venda, né? No caso, o Vasco tem que comprar o jogador. E o Shakhtar estipulou o valor de 5 milhões de euros, que dá mais ou menos na cotação atual 30 milhões de reais. Eu acho aí que seria um investimento muito puxado para o Vasco fazer esse investimento. Eu quero a sua opinião aí, se seria interessante o Vasco trazer esse jogador. Ele tem 26 anos, está na reserva lá do Shakhtar, né? Quase não tem tido muitas oportunidades na equipe principal. Quando tem também, acaba não aproveitando muito bem e o treinador deixa ele no banco de reserva. Então, comenta aí se seria um ótimo investimento para o Vasco fazer para a janela do meio do ano. Lembrando que o Marcelo Santana falou que alguns jogadores devem sair e outros devem chegar, né? O Vasco vai fazer investimento nessa próxima janela. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações também, que é super importante aí para você não perder nenhum conteúdo postado aqui no canal Eterno Vasco Oficial e também as nossas lives, 8 da noite. Acompanhe a gente lá, eu aguardo vocês. Um forte abraço a todos.